Oi, gente, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, muito bem acompanhada, e hoje será avaliados, Dr. Roberto? Temos um geriatra, um neuropediatra, uma neuropsicopedagoga. Estamos lascados, né? Não, mas será muito bacana, bem legal. É verdade. Nosso tema hoje é extremamente interessante, e uma dica é que temos a Su por aqui, que já é figurinha da casa. Vocês devem lembrar de um episódio que nós fizemos com a Su, onde eu trouxe também a minha filha, que nós desconfiávamos que ela tinha um TDAH, e fomos iniciar os testes. A Samara virou paciente da Su, e a gente descobriu não só o TDAH, mas também um autismo aí, né, bem surpreendente. E nós trouxemos hoje a Su e também o neuropediatra, Dr. Christian Miller. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente vai conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas que vocês de casa enviaram perguntas para nós, e principalmente nossas também, como pais, porque é bem surpreendente. Hoje eu estava no salão fazendo meu cabelo, Su, e comentando sobre as características, e aí o pessoal do salão, pelo amor de Deus, para de falar, porque eu acho que eu também já tenho. Oi, Edna, a gente se identifica muito, né, com os sintomas. Como eu estava conversando aqui, né, prazer ter vocês aqui. Primeiro foi muito bom a gente saber o que a Sami tinha, né, que desmistificou, que a gente vai conversar agora, sobre a doença. E estava falando, é um tema muito relevante, né, chama a atenção de todo mundo, porque está aí, né, no dia a dia. Tem muito preconceito em relação a isso. A gente vai falar sobre os níveis, né, de autismo, de TDAH e tudo mais, o comprometimento que isso traz, mas é mais comum do que a gente pensa. Inclusive numa consulta com o Dr. Marcos, qual é o nome do... Marcos Vitor. Marcos Vitor de Oliveira, grande amigo. Exatamente, neuro, né? Eu estive essa semana conversando com ele. Eu vou dar, Marcos, grande abraço, hein? Vou mandar esse vídeo para ti. A gente vai deixar o arroba dele também, se vocês quiserem consultar com ele, também muito top. Vamos deixar depois do Dr. Christian, da Su também, e do nosso geriatra favorito. Não pode esquecer, Dr. né? Embora a ideia que é mais sobre... mas tudo vale, né? Conversando com ele estava me falando que a cada 5 pessoas, uma tem o autismo. E a cada 4 pessoas... Aliás, ao contrário. A cada 5 pessoas, uma tem TDAH e a cada 4 pessoas, uma tem autismo. Então, é um número bem assustador, né? A gente antes não diagnosticava tanto, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Doutor, muito bem-vindo. E vamos lá, doutor Christian. O que a gente pode dizer que o autismo é? Como que você resume? O que é o autismo? É uma patologia? É um transtorno? Como que a gente classifica o autismo? Então, primeiro agradecer o convite de vocês, de poder estar aqui e de falar da questão do autismo, que graças a esse tipo de iniciativa que hoje a gente faz diagnóstico tão mais cedo e do que já foi muito pior do que é hoje, ainda não é o ideal, mas é por causa dessas iniciativas e eventos científicos e eventos na mídia leiga também, tá? Então, primeiro agradecer e a Suelen também por intermediar aqui também o convite. Em relação ao autismo, é uma questão de neurodesenvolvimento. Então, quando a gente fala de autismo, basicamente são pacientes que têm sintoma de comportamento, desenvolvimento e linguagem. Então, assim, era uma tríade. Como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhe, tá? Até o DSM-5, que a gente estava discutindo antes, era uma tríade separada, que a gente chamava de tríade clássica. Então, atraso de fala, dificuldade de interação e comportamento repetitivo ou estereotipado. Então, sempre ficou bem segmentado essas 3 áreas. Depois do DSM-5, se juntou esses dois. Só posso pedir uma coisa, Christian? Pode. Só explicar para o pessoal que está vendo o que é DSM-5. Ótimo. Porque então, para a gente às vezes é comum e o pessoal de casa não entende. Então eu estava mais preocupado no contexto. Tranquilo. No contexto do livro, o DSM-5 a gente traduz como um manual de neuropsiquiatria, um manual de neurocomportamento. É onde a gente se baseia, né? Isso. Então o DSM-5 é um nome em inglês, é uma sigla em inglês na sua 5ª versão, por isso que é o DSM-5. É que a 5ª versão é a mais nova. Isso, é a mais nova. Então, na realidade, a 5ª versão é de 2013. E aí tem um text review, uma versão revisada, que surgiu em 2022. É isso aí. Tá? Então, DSM-5, TR, que é isso de text review. Tá? Ok. Obrigado. Legal. Pela parênteses.
Então, continuando, até ele era uma tríade de fala, interação e comportamento. Eles uniram esses dois primeiros em dificuldade de comunicação e interação social. Então, isso ajudou muito no diagnóstico, porque muitos autistas não tinham atraso de fala muito claro ou muito evidente. Então, havia características de linguagem, características de comunicação, mas não necessariamente demorar para falar. Muitas vezes o autismo tem uma rigidez de linguagem, uma inflexibilidade, um tom de linguagem que a gente chama de mais monotonal. Até na articulação, doutor, para falar, olha só, mais um sintoma da minha filha que eu estou identificando aqui, que a gente sempre falava, comentávamos, né, filha, articula para falar, porque ela fala sempre no mesmo tom, aquela coisa assim mais básica e tal, que a gente às vezes acaba até talvez achando que é algo de fono, enfim. Exatamente, até por isso. Então, isso inclusive fazia demorar para chegar. Na psicopedagogia, na psicologia, na fono, porque não tem um atraso de linguagem. Então, sim. A linguagem, por vezes, é até excessivamente correta. Então, o que a gente chamava de Asperger antes, que hoje entra dentro do nível 1 do autismo, eles têm uma linguagem muito correta, inclusive. Um português que a gente chama de rebuscado até. Sim. Então, uma articulação com conjugação bem feita e palavras, muitas vezes, até fora da faixa etária. Então, por isso que não ficava bem definido atraso de fala. E aí, hoje está bem melhor definido como dificuldade de comunicação e interação social. A comunicação como um todo, né? A troca. Sim. É o jeito que o vai e volta. Interessante, a dificuldade de comunicação e interação social. É a base do diagnóstico. Na questão aqui, quando nós fizemos a Su, né, veio aqui, a gente fez um teste ao vivo aqui para trazer uma noção, e uma das questões que a gente mais percebeu, né, na Samara, é até a dificuldade que a pessoa tem para expressar o que pensa, o que sente, né? E quem conhece muito próximo sabe o quanto eles são inteligentes. A Samara, por exemplo, desde pequena, ela era uma característica dela. Ela sempre lia muito, sempre leu muito. Era aquela criança que ia para o shopping, mãe, posso ficar na livraria? Eu ia fazer as minhas coisas e eu falava, você não quer ir para o parquinho? Não, eu quero ler. E ficava no mundo da fantasia. E era difícil tirar desse mundo da fantasia. Até hoje, mas, Regina, muito. Até vou perguntar, então, quando era para o Christian e para a Suelen, estava lendo que às vezes eles focam numa coisa só. Isso. É isso? A maioria foca realmente numa Sim. coisa só? Tem o hiperfoco, né? Ela, como tem o TDAH, ela também tem esse hiperfoco, né? Ela adora ler livros e leis, por isso que está estudando advocacia. Sim. Então ela já achou a profissão dela, não tem erro, Achou né? uma coisa que ela precisa ler bastante. Isso mesmo. E é muito comórbido com o TDAH o autismo. Então, a gente encontrou o autismo. Então, meio que se conversa os sintomas, mas cada um tem as suas características. Mas por ser muito comórbido... Terapeuticamente, Su, quando que você percebeu, ou você, nos testes que foi se apresentar essa A gente faz muitas autismo? perguntas, né? E tem os testes, sim, que a gente coloca, vem uma escala, que são a escala que saiu no laudo técnico dela, com numeração, tudo bem certinho, né? Ali menciona a gravidade também da interação social dela, né? Que isso ali, ela falando, os meus amigos são mais velhos e eu não tenho vontade de interagir e sair. Eu vou com a minha mãe porque minha mãe, ela precisa de mim. Então, né? Então tem tudo isso. Ô, Suelen, em geral, quase todos têm alteração nessa alteração na socialização, ia falar na interação social? É que a maioria tem. O que acontece? Nenhum autista é igual ao outro. Realmente, nenhum. E não dá para perceber assim, né? Só conversando, o especialista consegue compreender os traços, né? Mas o adulto, ele camufla muito, né? Então, assim, ele tem que estudar, ele tem que ir para a faculdade, então ele vai tentar se encaixar naquele meio. E aí que vai escondendo. E em mulheres é mais fácil esconder do que em homens. Por isso que os estudos, né, Dr. Christian, mostram mais no público masculino do que no feminino, porque a gente consegue camufla mais. Menos. Isso. Então, aproveitando já, perguntar para o meu colega, o Christian. Christian, estava vendo, né, até para falar, primeiro, qual é a causa, né, que é a grande X na medicina, né? Qual é a causa? E outra coisa, eu vi que até crianças pequenas já podem ter e fazer diagnósticos. Né? Agora... tem até linkando as duas questões, essa questão da causa, a gente
quando se fala da questão de sexo, isso vem mudando agora com a melhora do diagnóstico. Então, sempre, ainda é assim, um predomínio em homens, basicamente por duas coisas. Uma delas é o que a Suelen comentou agora, e socialmente é, entre aspas, aceitável que a menina seja tímida. É até bonito, né? O homem não, as né? As pessoas encaminham mais para avaliação multiprofissional quando o menino é quieto e fica na dele. Então, a menina é comum ser assim. Interessante. Né? Então, até então, tinha essa... É uma visão preconceituosa, né? De estilo de ser socialmente. Então, esse é um dos motivos. E a Suelen mencionou a questão do camuflar. Então, também essa coisa do jeito de ser. E por conta do X frágil, que aí eu linko com essa tua causa genética pergunta. daí. O X frágil é uma das principais causas identificáveis. O X frágil é a síndrome do sítio frágil do X. Lembrando da tua dica, então, como o público é muito eclético, né? Então, a síndrome do sítio frágil do X é uma das principais causas identificáveis do espectro autista. Então, o autismo em si é baseado pela clínica. Pelo sintoma. Né? Assim como depressão, bipolar, TDAH, é diagnosticado baseado na clínica e no sintoma. E se trata, tudo baseado em sintomas clínicos. Mas a causa pode ser identificada através de exames. Então, essa é uma pergunta que sempre surge. Então, existe exame para diagnosticar o autismo? Para diagnosticar o autismo, não. Mas as causas, sim. Dentre elas, investigar as causas, né? Às vezes procura e também às vezes não acha. Isso. Na medicina, né? É comum, porque às vezes eu pergunto da causa, porque o pai e a mãe quer saber qual é a causa, e às vezes não consegue. Você consegue afastar as causas, às vezes descobrir, claro. Os exames melhoraram muito, né? Até então, até alguns anos atrás, na tua área também, a gente tinha X frágil e cariótipo, basicamente, para investigar para investigar a questão de etiologia, de causa do autismo. E a gente evoluiu para o array e para o exoma, para o sequenciamento completo. Então, hoje a gente avançou nessa investigação, ainda é cara, via plano de saúde já se consegue fazer, mas não é tão simples assim, mas se consegue fazer. E, mesmo assim, a gente mais não identifica do que identifica. Ainda é mais frequente a gente não identificar a causa do que identificar percentualmente. É como várias coisas, né? Até vou aproveitar o que ele está falando e fazer uma outra pergunta. Claro, o autismo tem vários níveis, depois vocês podem comentar, mas vamos dizer, se pega uma criança que tem lá o nível 3, que é 3 níveis, né? Sim. Que é o mais forte. Isso. Os pais também têm que ser investigados geneticamente para saber se tem alguma causa ou não? Né? Como é que você... orienta os pais a investigarem, ir com neuro, num psiquiatra, o que fazer? Então, só fazendo um adendo, só para a gente não perder a informação, quando eu mencionei que não tem exame, a gente não está falando dos instrumentos que a neuropsicopedagogia usa. Os testes. Estou falando de exame. A bateria. Sim, a bateria de Não estou falando tomografia, ressonância, não se faz diagnóstico baseado nesses exames. Os instrumentos, os testes são o que valida, complementares a esse. Não são obrigatórios, mas são muito úteis para documentar. Ajudam, né? Ajuda bastante. Em relação aos pais, também não é obrigatória essa investigação. Normalmente a gente sobe para os pais quando identifica a causa no filho. Ok. Então, se e a gente uma questão, doutor, que até o pessoal comentou também ali, enviaram no Instagram, que a maioria dos pais, quando começa a investigar o autismo no filho, começa a identificar, nossa, mas eu tive isso aqui na infância. A minha infância eu era assim. E talvez num grau, por ser um grau mais leve, não tenha percebido. Isso acredito que seja bem comum também, né, no dia a dia. Então, a gente sempre discute dentro da medicina o que é comum, o que não é, né? Sim. Em relação à estatística. Mas isso é bem frequente, assim, no consultório. Então, são duas discussões. Uma delas é a investigação genética. Certo. Então, a investigação genética, normalmente a gente avança para os pais se houver alteração identificada nos filhos. Mas, clinicamente, a gente tem visto cada vez mais o que tem se chamado do fenótipo ampliado do autismo. Sim.
essa identificação na família de traços autísticos. Interessante. Que pode ou não definir... Fenótipos são características. Então, esse fenótipo ampliado são pacientes que não necessariamente fecham o diagnóstico. Alguns até fecham. Então, a gente, na prática clínica, certamente a Suelen já teve casos de criança que depois os pais... Sim. Porque começa a perceber... Não, peraí, isso aí eu tenho, isso aí eu tinha quando eu era criança... E faz a avaliação. Hoje a gente tem muito adulto fazendo diagnóstico depois dos filhos. Sim, que é bem comum, né? Inclusive, uma pergunta que me enviaram aqui, doutor, se o pai que tem autismo, necessariamente ele vai passar no DNA para os filhos ou não? Então, necessariamente porque aí não. A pessoa ali depois ela explicou que ela foi diagnosticada com autismo, quer ser pai, mas tem medo. Será que isso passa? São coisas práticas, né? Falei, é um bom questionamento, né? É uma boa pergunta. Então, necessariamente não. Aumenta o risco. Então, a gente passou a investigar o autismo como origem genética justamente por causa dos gêmeos. Então, isso começou se vendo dos gêmeos univitelinos? Que são iguais? Não, né? o que se viu, a estatística era dos gêmeos. Claro, mais frequente no univitelino. Mas gêmeos, e depois se viu que não precisava nem ser gêmeos, bastaria ser irmãos. Olha só. E aí se foi atrás da genética, né? Hoje isso já está bem documentado. Então, como causa, o que a gente sabe é a questão da genética. E, naturalmente, se os filhos têm isso, pode vir dos pais. Por que eu digo pode? Porque pode ser uma mutação depois da fecundação. Então, óvulo e espermatozoide depois faz a alteração genética, então isso pode não vir dos pais, tá? Então, isso já é uma das respostas, porque pode não ser de origem hereditária. Ser hereditário não é a mesma coisa que ser genético. Claro. Entende? Então, hereditário que vai passando na prole, né? E de origem genética quer dizer que a gente identifica uma alteração no gene ou no cromossomo. E então, respondendo a pergunta dela de maneira mais simples, aumenta o risco para quem já tem um filho, mas não quer dizer que seja alto. A maioria dos filhos tem a tendência a não ter autismo de qualquer maneira. Claro. Entendeu? Agora, complexo, o que eu estava vendo, Claro. que como foi na medicina, que você falou, Christian, tem causas, como falou, durante a gravidez, doenças, fatores estressores. Fatores ambientais. Fatores ambientais. Pode até comentar, então, Su. Sim, tem a questão da criança nascer prematura também, e a idade dos pais também. Eu li sobre a idade dos pais. idade dos Eu li sobre pais. alimentos, substâncias tóxicas, gravidez, medicamentos. Aí abre um leque. Que a gente vai pelo que está no nosso manual, né? Que são os estudos mais recentes que a gente tem. Porque, assim, se a gente ficar vendo videozinhos ou alguma coisa assim, tem de tem tudo. tudo, Lá né? no TikTok. Isso, no no Você YouTube. Você falou a idade dos pais, que hoje cada vez mais os casais estão tendo filhos mais tarde. Quando tem filhos é mais tarde. Qual a idade que você... Olha, no manual ele não chega a dizer pra gente assim, mas é a partir dos 35 anos. Porque quanto mais tarde tiver filhos, aumenta um pouco a possibilidade. Mas é nessa faixa etária, dos 35 anos para mais. Para complementar a Suelen, que essa questão da idade volta para a questão genética. Porque o espermatozoide ele é novo, mas o óvulo não. Justamente. Então, assim, é a mesma coisa para a síndrome de Down. Quanto maior a idade ali, a curva de frequência de síndrome de Down, de filhos com síndrome de Down. Interessante isso. Eu não sabia. Então, por conta... Então, a mulher ser jovem é vantajoso, É mais digamos. saudável. É mais genético, sim. Se eu tiver errado, você me corrige. Ponto de Só vista para genético. explicar para eles por que o óvulo é mais antigo. Que a mulher, ela nasce com X quantidade de óvulos. E ela não vai aumentar durante a vida, Isso, né? É isso, mesmo, né? essa Essa quantidade vai ser, mas é uma quantidade grande. Só que esses óvulos que ela nasce vai morrer com ela ou vai acabar quando entrar na menopausa. Só que aí, ao longo da vida, os óvulos vão indo para todo mês, né? Ou a pessoa engravida ou não, né? Vai ter a menstruação. E ele falou espermatozoides novos, porque os espermatozoides são o tempo todo produzidos. Então, que interessante. É uma renovação. A história do ser humano, né? Isso, Mas, então, tem que saber, aumenta o risco com o aumento da idade dos pais. Então, é indicado, né, mulheres jovens, sempre acompanhar essa questão do amadurecimento dos óvulos, né? Para quem quer ser Quer dizer, as pessoas jovens também Aliás, podem hoje, ter, sim, né? Sim.
Hoje até é mais comum as mulheres congelarem os óvulos na fase mais jovem. Tem gente que acha que é frescura, então não, né? É mais saudável. Nesse aspecto, né? Sim, olhando por esse lado. E qual é a queixa mais comum, doutor, quando alguém te procura, né? O que você mais ouve no consultório, assim? Qual é o desespero maior dos pais? Isso vem mudando ao longo dos anos, né? Então, quando eu me formei, está fazendo agora 21 anos. Foi ontem. Passa rápido. Rapaz jovem. Quando eu me não vou perguntar. Quando eu me formei, era uma diferença absurda assim, o que se falava. Pouco se falava em congresso, de neuropediatria, que dirá de pediatria. Imagina a sociedade, então. Exatamente. Isso mudou muito a partir de 1985, talvez vocês lembrem, do Rain Man, um filme do Dustin Hoffman e do Tom Cruise. Sim. Então, o Rain Man, depois do Rain Man, que foi um filme que descreveu um adulto autista, as pesquisas explodiram, assim, a curva de pesquisa científica, né? Na época, 400% em pouco tempo. Mexeu com a área científica. Mexeu a importância da mídia, né? Então, isso foi super importante. Lá, eles colocaram um autismo um pouco mais caricaturado, como essa coisa cinematográfica, né? Mas foi super importante. Que era o Dustin Hoffman, né? Que tinha autismo, né? O Dustin Hoffman que tinha autismo. E, então, assim, a partir daí, deu para notar uma curva bem importante. Porque o diagnóstico em si, a gente estava comentando antes no briefing, né? Tem 100 anos, mais de 100 anos já. Se pesquisa há muito tempo, né? Exatamente. O termo autismo, até vocês não perguntaram, mas nesse contexto acho que vale a pena, o termo autismo vem de autos, de voltado para si. Que legal, que bacana. Então, assim, autoanálise, autodidata, né? Então, o termo autismo vem disso, vem de voltado para si. Mas ele foi ser descrito como patologia, né, em 1943. Mas esse termo vem do Bleuler bem antes. O que a gente vê, o que você falou, Cristian, eu estava pensando aqui, eu tenho colegas que estava lembrando que os filhos, há 15, 20 anos atrás, ainda era um tabu, né? Hoje quebrou paradigmas, está aí, né? Toda a gente discutindo, não é uma coisa tão distante. A frequência aumentou muito, né? E aí, complementando, indo para a tua pergunta mesmo, Edna, a questão da queixa, antigamente, atraso de fala. Então, os pacientes chegavam por atraso de fala. Até porque é uma coisa mais visualizável, mais concreta. Não está falando ou está falando pouco. Hoje não. Hoje a gente vê eles chegarem por queixas sociais. Hoje a gente vê eles chegarem porque tem estereotipia, porque balança a mão, porque anda na ponta do pé. Então, o olhar já é... Vai para a escola e não socializa. A escola, acredito que traz muito isso também, né? O encaminhamento, eles mandam já um encaminhamento com essas queixas, né? Inclusive a Suelen tem cursos que ela ministra, né, para professores, educadores, para que aprendam a identificar esses comportamentos, porque é muito diferente quando se descobre ainda na infância, né, doutor? E depois na fase adulta. Digamos, é uma vida de dificuldades, de desafio que às vezes a pessoa enfrenta sozinha, sem saber que tem, né, o autismo. E se diagnosticado corretamente já na infância, essa criança vai ser estimulada, vai ser trabalhada e vai ter mais qualidade de vida. E principalmente eu acho que a aceitação de si mesma, né? Porque eu acredito que até conversei isso com a Samara, perguntei para ela qual era a sensação, né? Samara, minha filha, qual a sensação de você saber que você tem autismo, né? E o que ela me disse que isso trouxe para ela um conforto, porque a pessoa sempre se percebe estranha, diferente dos outros, e aquele questionamento, o que eu tenho, por que eu sou diferente das outras pessoas? E ali você descobre que sim, você é diferente, tá tudo bem, e você funciona tão bem quanto, só de uma maneira diferente das outras pessoas, né? E que a gente pode se desenvolver. Esses treinamentos que você passa, Suelen, para as educadoras, faz a diferença? O que você percebe no geral? Assim? Atualmente eu tenho cursos de neuropsicopedagoga, né? Onde elas podem aprender cada teste, mas tem que adquirir a licença, né? Cada um a sua licença. E também de terapias específicas, né? Até aproveitando o contexto para falar que como está mudando a visão agora, né? Da população, enfim, das escolas também,
que em setembro agora eu vou formar 600 professores da educação especial. Ou seja... Da rede pública e privada, Suelen? Da rede municipal. Municipal. Da rede 600 professores educação especial, que já têm os seus alunos lá com diagnóstico, mas não sabem lidar. Eu vou até fazer um parênteses. Me acompanham, né? A gente fala, vários professores, né? E que muitos são que trabalham com crianças especiais. A gente vê, às vezes, a dificuldade... Porque é diferente. Sim. Porque eles não foram, né, treinados, não tem um apoio não técnico, tem digamos, uma qualificação técnica para lidar com essa... Não tem a prática. A teoria tem nos estudos, a prática eles não têm. Então, isso que eu vou levar para elas. Que legal. Então, a rede municipal aqui na cidade também está se preocupando com a formação dos professores, claro, e consequentemente com a educação das crianças, né? Educação, isso mesmo. Que é o berço de... Porque tem aumentado, né? Que nem a gente falou, tem aumentado os casos. E a rede privada também, você acha que está se preocupando? A rede privada está, porque daí na rede privada também me chamam, só que eles não se unem, né? Cada colégio por colégio. Colégio chama, vou lá... Levo todo o conhecimento referente aos transtornos específicos. Quais são os principais, estava pensando aqui, que você vê os principais problemas ou queixas dos professores? Vai ser uma coisa bem didática aqui para os nossos ouvintes. O que chama a atenção deles, primeiramente, é na questão de nota. Quando chega no contexto escolar, que as notas estão baixas, a criança não acompanha, eles já fazem relatório. O profissional, né? Aí a gente faz todo aquele levantamento de realmente com testes específicos, olhar clínico, manda para o doutor. Começa na nota. Isso, começa na nota, ali começa. Antes disso, a gente consegue ver, que nem o doutor falou, a gente consegue ver precocemente, digamos aí com os 2 aninhos, a questão da fala, da linguagem, né? Não fala ainda, só aponta, às vezes nem aponta. Então, a gente já consegue fazer um levantamento, mas sempre faço todo o rastreio, mando para o neuropediatra, para daí a gente fazer o fechamento do laudo, né? Ou quando é adulto, o neurologista. Até para definir sobre tratamentos, né? Isso mesmo, porque daí tem o tratamento medicamentoso, esse eu não faço, daí o doutor que vai passar, se precisa, qual precisa, quando que vai tomar, qual que vai ser. E eu faço daí as terapias, né? Não só eu, mas a gente tem equipe multidisciplinar para isso, né? Estava pensando aqui na geriatria. A pessoa aqui com a neuropediatria é equipe multidisciplinar. Sim, equipe tem que ser, né? Os sinais, Suelen, para gente que é leigo, né? Para uma mãe perceber ou para gente adulta, como eu posso perceber que talvez eu tenha o transtorno? Ou o meu filho tenha. Para criança. É que nem o doutor estava falando, é questão de movimentos repetitivos, né? A questão da interação, a questão da linguagem, já não é somente, meu filho fala bem, então ele não tem. Não, ele pode ter um autismo, né? Podemos levantar aí os sintomas. Então, assim, questão social. Tá todos os amiguinhos brincando da idade dele, ele não se interessa. Ou chega a dar crises, porque tem que interagir, tem que ficar junto, né? E questão de cheiros, de muita luz, texturas, muito cheiro. Então, eu já fui professora de educação especial. Então, tinha aluno meu que quando ele não ia, era o dia que eu podia passar perfume. Porque o cheiro do perfume não ficava perto de mim. Então, assim, a gente se adapta, porque, né, para ajudar a criança, ela tá ali, tem que estudar e tudo mais. O barulho pode atrapalhar ou não, né? Não é todos, não que é nem eu todos, falei, né? não são todos iguais, mas existe isso. Os estudos trazem, tem muito paciente assim, que o barulho incomoda, né? Por exemplo, o barulho da minha voz tá tranquilo pra gente, mas a Samara não tem isso, mas vamos supor que pra ela tá incomodando. Então, ela põe o fone de ouvido. Né? Então, assim, tem técnicas, tem um abafador. Uma coisa que a Samara sempre se incomodou muito com o barulho que as outras pessoas fazem quando estão comendo. Então, era comum em casa, a gente sempre ligava a TV para ela não ouvir, porque ela reclamava disso. Aí ela ficava, porque você mastiga alto? E ninguém estava ouvindo, mas ela ouvia, aí briga de irmãos, né? A hipersensibilidade. Eu ligava a TV para não... É uma coisa... E a questão da socialização. Ela nunca teve amigos. Né? E se tinha, ela queria matá-los. É bom você desmistificar. A gente sempre achou estranho, nunca gostou de sair e gosta de viver sozinha, isolada. E a gente se pergunta, às vezes se questiona, onde foi que eu errei? Como mãe, eu pensava, meu Deus, eu já sou uma papagaia, falo com todo mundo. Enfim, a gente é completamente diferente. E ela sempre teve esse comportamento diferente, né? Diferente na escola, enfim, claro. De só ter os seus interesses, ser Olha isoladinha, só, brincar sozinha. Vou dar um exemplo da Samara, né? Uma coisa é falar que faz isso com o Christian. Christian, uma vez autismo, sempre autismo.
Né? Não é tem isso, cura. né? Começa na criança, mas vai para o jovem, vai para o adolescente. Claro que se vai se tratar, vai evoluir, pode se cuidar para viver bem, né? Que você falasse a primeira coisa sobre isso aí. E a segunda coisa, dos seus pacientes que te acompanham, que você faz diagnóstico, a maioria vai evoluir também com tratamento medicamentoso? Então, vamos lá. Por livro não existe ex-autista. Então, assim, por definição, é um transtorno crônico que acompanha ao longo da vida. A diferença é a precocidade, que antes a gente estava conversando. Então, existem pacientes, por isso que eu faço uma discreta observação assim, dessa coisa do autismo para toda a vida. Porque tem pacientes que quando diagnosticam cedo, ou diagnostica cedo, já no nível 1, e tem intervenção precoce, o sintoma pode ficar tão tênue que passa despercebido. Não parece, né? Por que se, ao longo do decorrer dos anos, né? Por que se mantém essa coisa de autismo um transtorno crônico? Porque, de qualquer maneira, esse paciente vai sempre ter que ser monitorado. Porque pode acontecer de mudar de emprego ou uma situação de estresse, de prova, e ele oscilar e surgir... Voltar aos sintomas. A estereotipia, se fechar de novo. Então, assim, um grande exemplo é a linguagem, a comunicação. Depois que ele evolui até certo ponto, é comum ele ter alta os graus leves, né? Eles terem alta da fonoaudiologia. Mas a psicologia oscila ao longo da vida. É, isso aí. Entende? E aí a gente entra na discussão das comorbidades. Por exemplo, a psicopedagogia. Precisa em vários momentos ao longo da vida. Do desenvolvimento da infância, dessa criança, exatamente. Né? E dessa coisa depende muito da necessidade daquele momento. Então, por isso que a gente vai girando entre as terapias. Depende qual é o sofrimento, qual é a necessidade daquele momento. Tá. E a terapia medicamentosa, ela não trata nada no sentido de cura. Certo. Ela trata o sintoma. Sintomas, né? Ok. Mas a discussão é comorbidade ou não. Então, assim, o autismo em si, ele não precisa medicação. Mas pode haver agitação, irritabilidade, as comorbidades, o TDAH. Então, assim, para essas questões, a gente acaba usando a medicação. Que evoluiu bastante também, creio, na parte medicamentosa nos últimos anos, né? Sim, bastante. A gente hoje tem bastante opção. Até um questionamento em relação a Samara, minha filha. Ela tem o TDAH e o autismo, né? Para o TDAH, tem medicação que ela pode utilizar. Mas essa medicação pode prejudicar o autismo? Não, pelo contrário, ela melhora o autismo. É que, na realidade, como eu estava explicando, o que a gente trata é o sintoma. Então, é comum a gente usar em criança pequena risperidona, por conta da agitação. Existem outras opções dentro dessa classe terapêutica, mas risperidona é o nome genérico. É o princípio ativo, né? A gente usa para agitação, só que um dos efeitos colaterais que a gente usa beneficamente é que ela acaba melhorando o sono, que é outras das dificuldades comuns no autismo, o distúrbio de sono. Então, a gente usa a medicação para a questão do comportamento e o efeito colateral acaba ajudando também, que é melhorar a qualidade do sono. Só que essa criança, se ela parar mais, se ela diminuir a agitação, melhora o desenvolvimento. Claro. E melhora o sintoma autístico. Então, não é que o remédio seja para o TDAH, para o autismo. É para esse sintoma que a gente está dando o nome de TDAH ou de autismo, tá entendendo? Entendi. Mas o que a gente está tratando é o sintoma. Se melhorar a agitação, melhora o social, melhora o desempenho acadêmico. Porque no caso da minha filha, né, ela tinha uma frase que era engraçada, ela sempre falou que ela tinha um cérebro bifurcado, que ela sempre pensava 2, 3 coisas ao mesmo tempo, se tem uma conversa paralela, ela está aqui, está lá, está conseguindo fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Isso na hora de estudar para uma prova, por exemplo, é extremamente prejudicial, porque a pessoa não consegue ter aquele foco. E para isso existe a medicação, né? Pois é, então eu até vou juntar com a outra coisa que vocês estavam comentando, a questão sensorial, dentro se ela quiser usar isso, ela usa a informação. Sim. Já que vocês estão citando ela como exemplo. Sim, ela liberou que a gente pode citar à vontade. Então, assim, a questão do espectro autista é muito comum essa hipersensorialidade, que pode aparecer ou não, e pode aparecer em uma área ou outra. Então, pode aparecer com cheiro,
Pode aparecer, eu tenho paciente que não consegue ir para a rua, ele entra, ele sai, ele faz assim, abaixa a cabeça, a gente não sabe exatamente se é a claridade ou se é a quantidade de informação, outdoor, carro passando, então podem ser as duas coisas. Então ele isola a informação visual. A questão auditiva, que é muito comum, mas pode ser roupa, botão, etiqueta. Interessante. Pode ser muitas são coisas. Texturas, né? A questão de textura. A alimentação é muito sensorial, então por isso que muitos têm essa seletividade alimentar, porque alimento é o que a gente tem de mais sensorialidade. Então o alimento pode ser o cheiro, pode ser o paladar, pode ser temperatura, a temperatura, pode ser a posição no prato, não pode encostar. Olha só. Então assim, a alimentação tem vários aspectos que dentro do autismo podem incomodar. E uma outra coisa é a inflexibilidade. É muito comum, assim, a palavra do espectro autista é inflexibilidade. Então, eles têm que montar as coisas do jeito deles e sofrem quando não sai desse jeito. Então, isso acontece muito dentro... Eu estou complementando a questão de sintoma, né? Do comportamental. Do comportamental. Então, a fala é inflexível. Então, eles podem falar de maneira inflexível e eles podem interpretar o outro de maneira inflexível. Então, são muito literais. Eu estou falando de maneira genérica, né? Claro. Então, por isso que eles são tão diferentes entre si. Os pacientes com autismo podem ter este ou aquele sintoma nas mais variadas intensidades, né? Então, a literalidade, ser muito ao pé da letra, ter dificuldade para entender duplo sentido, isso é muito comum porque existe muita rigidez. Rigidez no comportamento, no jeito de ser, nas amizades, é sempre com fulano, com beltrano. Tá? E tem como mudar, doutor, esse comportamento, que até uma mãe falou sobre isso, como convencer um filho que é autista que ele precisa comer determinados alimentos, como inserir essas mudanças no dia a dia? Tem mágica? Remédio a gente sabe que não tem, mas comportamentalmente dá para fazer alguma coisa para facilitar isso? Eu não quero deixar nenhuma pergunta sem resposta ali dos... Então, eu estava comentando ali da questão da hipersensorialidade e acabei não te respondendo a questão do atencional. Sim. É porque dentro do espectro, eles estão conectados com o mundo de maneira mais ativa. Então, tudo é para mais, a sensorialidade é para mais. Inclusive... Eles sentem mais. Como você falou, hipersensorialidade. Então, inclusive, as pessoas falam que não presta atenção, que não atende ao chamado, mas na realidade eles estão captando isso tudo. Só não estão usando naquele momento. Eles só não estão devolvendo isso. Então, quando tu cita a Samara, ela está captando todos esses sons. E alguns daqueles chamam a atenção e incomodam. Mas é o som, é o visual, está captando todas essas informações. Isso atrapalha quando eu quero prestar atenção em uma coisa só. Que aí entra a questão atencional do autista. Sim. Porque como eu estou captando de maneira hiperlativa, né? Essa coisa do superlativa, do sensorial atrapalha quando eu quero focar em uma coisa só. Quando a gente fala só de TDAH sem autismo, a gente fala para limpar a mesa, para não ter outras informações. Aí tu imagina um autista que está no 10º andar do prédio e ouvindo que tem uma pessoa conversando alto lá no térreo e atrapalhando para... Não precisa nem ser alto. Mas aquilo para ele é excessivo, tá captando, né? Goteira, enfim. E isso em todos os comportamentos, né? Até falando da Samara, uma das questões que eu achava muito estranho, às vezes uma coisa simples, uma amiga na escola discordou de alguma coisa, aquilo era o fim do mundo. Eu falava, filha, mas tudo bem o outro pensar diferente de você e tal. E a pessoa, ela fica fixa naquela sua ideia e não consegue, é como se ela não conseguisse ter empatia, né? De ver o ponto de vista do outro ou pensar como o outro, algo que pra gente no natural é bem comum, digamos, né? Isso, é por causa dessa inflexibilidade, dessa rigidez. Então, eu costumo dizer que no autismo mais grave, eles estão isolados no seu mundo. No autismo mais leve, eles estão no nosso mundo do jeito deles. Então, se esse mundo encaixar... Excelente colocação. Se esse mundo encaixar, o sintoma passa despercebido. Por isso... E no autismo grau 2 daí? Aí é uma especificação por conta de qualidade da linguagem e tal, entendeu? Porque, tipo assim, o leve é mais maior, tranquilo, né? Claro, o hard é complicado, né? Mas o 2 ali, às vezes, também pode variar muito, né? Isso é mais para entender gravidade, mas não para classificar exatamente, entendeu? É o nível de suporte. Não é o nível de suporte. E o moderado, que é o nível de suporte 2, né, que a gente fala agora,
tem um pouquinho dos dois, né? Eu estava pensando aqui, você estava falando assim, ó, a primeira coisa, como é claro, é importante tratar a criança, mas estava pensando aqui como é importante orientar os pais. Sim. O que acontece, né? Aproveitando aqui. Quando, claro, adulto, né? Por exemplo, a Sammy está comigo, ela é adulta, ela entende, então a gente vai conversando e tudo mais, e eu sei que ela passa tudo pra ti, porque vocês são super amigas. O adulto já vai sozinho, já vamos dizer. Já vai fazer sozinho, e a gente tem toda uma rotina, ser seguido, um desafio, né? Tu sabe que ela tá levando tarefinha pra casa. Mas, quando é criança, é entregue o laudo técnico e orientações junto. Tanto para os pais, de orientações básicas. Só que eles não param para pensar. E se pesquisar, é muita informação, às vezes, desnecessária. Então, já mando orientações para eles seguirem em casa e tudo mais. E para a escola também. Então, a gente, terapeuta, sempre entra em contato com a escola. Vê se estão cumprindo com as orientações. Se precisa de ajuda, de material também. Né? Assim como quando vai no doutor, o doutor vai explicar tudo novamente. Vai dar o laudo técnico, vai passar as informações e medicação se precisa, a gente passa toda a questão, assim, o que pode estar mudando em casa, né, para um TDAH desatento. Mãe, antes de ir para a escola, faz um jogo cognitivo também, não somente a medicação, né, tem a medicação lá, claro. Dia de aula, vai tomar a medicação para ficar concentrado, mas pode sim também fazer um jogo cognitivo para, né, para botar o cérebro para trabalhar. Suelen, mas quer ver, olha só, você acha, na sua opinião, que eu vou falar que eu vejo as professoras me falando, né, que geram estresse alto nelas. Vamos falar do nível 2 e nível 3. Né? Nível 3, então, você acha que eles conseguem acompanhar na escola os outros colegas na classe ou não? Olha, tem muitas pessoas que não estão preparadas, elas querem, mas quando faz a pós-graduação, faz a graduação, pós-graduação, não tem a prática, então elas têm que se virar no 30, né? Eu senti na pele isso quando eu era prof também, então eu me virei nos 30 também. Mas a criança, se for bem orientada, grau 3, consegue acompanhar? Porque assim, ó, é totalmente visual as coisas colocadas. Exemplo meu, eu colocava na parede para o paciente, para o meu aluno, no caso, quando eu era prof, foto dos professores que iam entrar para não dar crise, batia o sinal. Já sabia que ia bater sinal? Abafador nos ouvidos, né? Entrava o próximo professor, ele já sabia uma previsibilidade do que ia acontecer. Ele tirava a fotinho do professor que saiu, por exemplo, matemática, e veio o professor de português, colocava lá. E ele já tinha a fotinho dos outros que iam entrar depois. Então, assim, sem crise na escola. Coisas, né? São várias. Então talvez o segredo, amor, do que você fala é essa rede de apoio estar bem qualificada para... Não, vai ser o fundamental. Exatamente, para que a criança... eu fiz essa pergunta de propósito para os nossos ouvintes aqui, nossos espectadores, porque dá para uma criança com autismo severo ter, claro, com acompanhamento correto, estudar num colégio junto com as outras crianças. É a inclusão, né? A gente tem essa inclusão. Aí basta o que tem que acontecer? Ambiente esteja não precisa ficar em casa. O que acontece, né, doutor? Tem muitos pais que o doutor vai lá, passa a medicação, eu vou lá, passo as orientações. Aí faltou na minha terapia, não tomou a medicação, mas foi para a escola. A prof aquele dia não vai conseguir lidar. Ele vai ficar agressivo, ele vai tentar fugir, sabe? Às vezes até as necessidades básicas. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, precisa família, escola, os profissionais estarem juntos e unidos. Então, os pais têm que entender que a gente está ajudando, que a medicação é para ajudar, que a terapia é para ajudar, que não tem necessidade de faltar. Então, assim, não consegue pagar particular, a gente tem o sistema do SUS para entrar. A fila é grande? Fila tem grande, mas tem que tentar. Hoje cada vez fala mais também. Tem sim, então... Tem que buscar. Tem suporte, né? E graças a Deus acredito que a informação, assim como esse podcast, né? Isso, é uma consulta, né? Às vezes se vai no médico e nem consegue ter tantas informações assim ao mesmo tempo. Então a gente hoje tem esse acesso, graças a Deus, mas também é importante a gente observar as informações que a gente consome. Porque eu vejo também muita gente indo no TikTok e acha que tudo que está ali, qualquer pessoa leiga colocou outra informação útil, Edna. Né? Outra informação de perguntar para o Christian. Christian, você como médico, né, em geral, talvez, a senhora já deu uma dica ali. Em que idade, mais ou menos, você consegue já começar a fazer ou uma suspeita diagnóstica, não digo nem o diagnóstico, uma suspeita de que aquela criança tem autismo? É ótima pergunta. Na realidade, quando eu fiz o meu mestrado, que foi em autismo, a média, tinha um artigo bem conhecido que a média, ainda está muito parecido, tá? E faz tempo já do mestrado.
4 anos e 10 meses na época do Legal, mestrado. legal. A média das crianças. A média que é feito, só que isso é muito tardio. Claro, então, assim, a gente discute uma idade boa de avaliar. Não diz que tem que chegar nessa idade. Com 2 anos, a gente consegue avaliar direito, já tem informação e já é mais fácil de intervir nas terapias. Sim. Mas não quer dizer que não possa chegar antes e não deva chegar antes. Então, a idade de chegar na consulta é quando perceber o sintoma. Legal. Então, eu já recebi, e eu recebo, na realidade, semana passada, recebi uma criança com 8 meses. Olha. 8 meses, só. porque ela ficava... Isso quer dizer, qual o sinal? Ela ficava olhando para a mão. Uhum. E a mãe percebeu aquilo como uma possível estereotipia. Então, qual a dificuldade? Como é que a gente vai falar em atraso de linguagem se ela nem precisa estar falando ainda? Como é que eu vou discutir os critérios do autismo com uma criança de 8 meses? Está socializando ainda, né? Isso, então muitas vezes a gente tem que segurar um pouco. Não está errado chegar, mas aí cabe a nós ver se há algum fator de risco. Por exemplo, prematuridade, hipóxia, pode até falta de rastrear oxigênio. pai e mãe. Então tem outras coisas que a gente pode ir conduzindo. Por exemplo, o que a criança tem é epilepsia e isso está gerando a questão desenvolvimental. E por isso o sintoma autístico. A gente vai tratar a questão da epilepsia, entende? Então, a chegada é quando perceber o sintoma. E aí você vai abrir o leque para investigar. Exatamente, não precisa ter medo de chegar, porque não... É muito comum os pais não falarem a palavra autismo. Vão cercando, não, é que tem alguns comportamentos e tal. E... por medo, muitas vezes medo de que se falar autismo a gente vai concordar. Pode ser, né? Não é assim, entendeu? É não até pode importante ser assim. Os pais acompanharem, existe uma tabela, né, de neurodesenvolvimento que diz lá, com tantos meses, o que a criança já é capaz de fazer. Na própria caderneta da criança. Isso mesmo, no caderninho de vacinação, atrás vem. Isso. É importante a gente observar essa Os linha. Os pediatras hoje também estão mais atentos. Agora até saiu, né, doutor, que agora os pediatras, eles precisam... Já estava na caderneta, mas agora foi frisado por lei que eles vão sim fazer todo esse olhar atento. Toda vez, todo mês a criança vai lá para triagem. E para você que, né, mais ou menos, quando é que a neuropedagoga, né, neuropsicopedagoga, pode começar a agir? Já a partir também dos 2 anos? A gente também pode atender os bebês, né? Eu atendo a partir dos 2 anos. Por quê? Por conta do consultório tem que ser diferente se eu quiser trazer um bebê para investigar, né? Mas também seria dentro dos marcos de desenvolvimento com teste licenciado que a gente tem. Que daí a gente vai acompanhando, vai dar escala, numeração, para ver se tem algo atrasado, né? E, por exemplo, né? Uma idade mais precoce, a gente não precisa fechar laudo. A gente fica investigando. Só a hipótese, né? Investigando e fazendo terapia. Podemos fazer, não vai fazer mal nenhum, vai orientando fazer os pais. Isso mesmo. Porque pode ser com essas terapias... essas intervenções. Porque pode ser com essa terapia, some o sintoma, a criança não tinha. E daí não tem laudo, ok? Na realidade, por isso que chega com o sintoma. E não necessariamente vai fechar diagnóstico. Isso. Então, pode chegar com 1 ano e 3, 1 ano e 4, por atraso de linguagem, vai fazer fono e terá ou não esse diagnóstico na sequência. Então, uma coisa é sintoma e intervenção, enquanto isso evolui para um possível diagnóstico. E só para frisar, para não esquecer de comentar, eu mencionei antes a questão da precocidade, tu também mencionou a questão da precocidade. Isso não quer dizer que quem fez diagnóstico tardio vai evoluir mal, porque depende muito de nível. É muito comum os pacientes que têm um nível menor chegarem mais tarde justamente porque não perceberam o sintoma. Vide os adultos, que muitas vezes não percebiam. Mas a qualquer tempo, inclusive os adultos, é importante esse diagnóstico, porque a frase que a gente vê, e um pouco é o que vocês estão mencionando, é que é libertadora, assim, porque faz sentido. As coisas se encaixam. E a gente para de brigar com o jeito de ser. Exatamente. Entende? Brigando para ser de uma forma que não era confortável, entende? Então, a discussão, e trazendo a última coisa que ficou pendente da tua pergunta, a questão da alimentação e dessa sensorialidade. Como lidar, isso é multidisciplinar. E água mole em pedra dura. A gente vai dessensibilizando. Porque a discussão é sofrimento para qualquer pessoa, independente de autismo ou outro diagnóstico ou nenhum diagnóstico. A gente tem um limiar de tolerância às coisas. Algumas coisas nos incomodam, outras não. O que a gente não quer é que o ser humano sofra.
Então, a terapia é baseada nisso, para que a alimentação, com o tempo, passe a ser tolerada e aceita minimamente para que não afete na saúde. Para que sair na rua não precise necessariamente do fone. Não conseguiu? Usa o fone. Se sair na rua o barulho está incomodando, usa o fone. A gente não quer sofrimento. E com o tempo, em ambiente controlado, vai se trabalhando a tolerância a esses barulhos. Então, a discussão é nível de sofrimento para tomar essa ou aquela conduta. Para qualquer questão sensorial ou de interação, é trabalhar encaixe para que a pessoa viva da melhor forma possível e com o mínimo sofrimento possível. Porque uma criança que não seja neurotípica, digamos, a gente convence, a gente negocia, ele aceita a negociação rapidinho. Uma criança típica, não. Ele vai ficar ali naquele comportamento. Então, o pai e a mãe também, acredito que tenha que ter uma paciência de Jó ao quadrado para entender que vai ter que trabalhar, e por mais desgastante que seja também para o pai e para a mãe, precisa apresentar sempre essas alternativas, até que uma hora a criança vai começar a se familiarizar ali com aquele novo comportamento e aderir, né? Porque eles são da rotina, né, doutor? Sim. A rotina tranquiliza todos, na realidade. A rotina tranquiliza todos, porque seria enlouquecedor para as pessoas, e é assim para as crianças mesmo fora do autismo, aquelas que não sabem o horário de comer, é muita informação para eu escolher enquanto criança. E o adulto também, se a gente não tivesse um mínimo de previsibilidade, isso é muito ansiogênico. Então, a gente precisa ter uma certa rotina na nossa atividade, criança mais ainda, e o adulto também, para a gente tirar estas preocupações e poder se preocupar no que a gente tem que focar na vida. Mas é uma frase, né, que a rotina é importante. Como também é importante, claro, como adulto, saber sair da rotina, mas a rotina faz parte da vida. Né? A questão do autismo é ter dificuldade com quebrar a rotina. Interessante. Que é sempre igual. Isso, exatamente. Aí existe dificuldade. Agora, eu estava pensando aqui, nós estávamos conversando, estava pensando a importância, claro, agora cada vez mais, de você agir precocemente, já vamos falar de uma criança com autismo, né? De forma multidisciplinar, que você pode mudar realmente o curso, até da qualidade de vida dela ao longo da vida. Né? Pode agir mais tarde, ok, mas é quanto que ela vai sofrer, ela e os pais, por muitos e muitos anos, até chegar quando começar a agir na doença. Sim. É que nem os adultos, quando eles vêm para mim, eles já estão com um grau moderado de ansiedade, a escala tá alta. Por quê? Eles contam um monte de coisa que eles sofreram. Isso, sofreu ao longo do tempo precisava. E não precisava, sabe? Então, assim, eles vêm com os transtornos comórbidos junto já. Outra pergunta aqui, doutor. É normal perceber que a sensibilidade aumenta após o diagnóstico do TEA, do autismo, no caso? Sensibilidade... Não entendi exatamente a pergunta. Ela veio pelo Sim, Instagram? pelo Instagram. Talvez... eu vou tentar explicar... Eu sei que eu entendi, mais ou menos. Quer dizer, se você fala que a pessoa tem autismo, por ela mesma, ela começa a mostrar mais sintomas. Isso. É tipo talvez que nem mais nebula. exacerbada. Nebula vai ter mais sintomas. Não é o que a gente vê na prática, não sei com a sua Ellen, mas assim, é um pouco do que eu estava falando antes, as coisas passam a se encaixar. Talvez perceber-se mais Isso, dentro na realidade, conhece-te a ti mesmo, né? Então, já estava lá no oráculo de Delfos, né? Sim. Então, o conhece-te a ti mesmo ajuda a gente a evoluir. Então, a evoluir independente de autismo. A evoluir, melhorar o que está ruim e deixar rolar o que está bem. Então, assim, curtir com o que está bem. Inclusive, assim, uma predileção por línguas, não tem problema, mas tem que trabalhar o que tem que melhorar, o social, enfim. Então, conhecer e diagnosticar e se entender só ajuda. Só ajuda. Não atrapalha, o que não dá para ver é lidar com a fantasia. Lidar com a fantasia, cuidar fontes de informação, isso sim tem que cuidar. Hoje tem muita discussão de alimentação, de exames, de terapêutica, muita coisa sem evidência nenhuma. Muito fake, né? Muita coisa fake. Então, assim, tem que cuidar as fontes de informação. E as pessoas são muito persuasivas, então tem que cuidar. Isso é assim, a história mostra isso na medicina. Sempre foi assim. As pessoas falam muito bem,
propagandeiam muito bem e são muito sedutoras. Então tem que tomar muito cuidado com a fonte de informação, porque só falar bem e bonito não quer dizer que aquilo é verdade. Quer dizer que ele é um bom... Assim, ó, no fundo, tipo assim, ó, o tratamento não é rápido e não tem milagre. No fundo é isso. Eu queria complementar, que nem ela falou ali, né, se aumenta o sintoma. Se tá fazendo terapia e tá aumentando o sintoma, peraí. Terapia não é a correta, tem uma coisa errada, né? Ou o diagnóstico está errado, alguma coisa, a equipe ali, ou não estão se falando, ou a escola não está ajudando, é uma coisa que está acontecendo, né? Do tipo de terapia que está sendo feita. Agora, é que nem a Sami falou lá fora, ela auto se conhece agora. Aí sim, pode ser, por exemplo, falar pro terapeuta ou pra mãe assim, agora eu sei porque eu fazia aquilo. Sabe aquilo, mãe? É sinal de autismo. Então, assim, não é que deu a mais, aumentou, é porque agora entendeu que aquilo era do autismo. Mas eu achei a pergunta até interessante, assim, de você olhar para um lado, quer dizer, no fundo, se a pessoa foi diagnosticada e está tratando corretamente, eu não vou piorar, eu vou melhorar. Não, vai melhorar. Vai desenvolver. Mas eu quero só apertar uma coisa que o Christian falou. Eu concordo, assim, em todas as áreas, hoje não é só da área da saúde, em qualquer área, tem muita coisa boa, tem muito material informativo, mas também tem muita coisa que é ruim, que é lixo, que é fake, né? Tanto que na medicina, como é falar, é fato ou fake, né? Então, é tomar muito cuidado. Sim. Mágica, eu falo no consultório, quem faz milagre é Deus. O ser humano tem que acompanhar, tem que tratar, né, com as pessoas corretas. Sim, tem que ser coisas comprovadas pela ciência. Independente de qualquer coisa, o autoconhecimento ele é essencial para qualquer ser humano, né? Sim. Na neurociência a gente sempre fala isso. Não tem como haver um desenvolvimento e o neurodesenvolvimento também sem autoconhecimento, né? É necessário que a gente se conheça, saiba quais são as nossas limitações e o diagnóstico traz esse conforto para a gente, né? De saber que eu sou atípico, eu não sou diferente, né? Eu apenas ajo e penso de uma maneira não tão comum, né? E a gente precisa entender como a gente funciona para a gente saber, né, como se relacionar, né? Uma questão, eu até li uma história bem interessante, de uma mãe que percebeu a filha com autismo pelos relacionamentos que ela tinha. Ela era extremamente intransigente e a mãe achava assim coisas mínimas, ela brigava por N fatores com o namorado e a mãe começou a desconfiar e ela começou a se perceber e foi pesquisar. E aí colocou lá, viu que poderia ser uma característica e aí foi pesquisar, enfim, acabou descobrindo a mãe e a filha, as duas tinham autismo. A família toda. E elas repetiam o mesmo comportamento e a mãe não percebeu na filha porque achava a filha puxou a mim, é igual a mim e vice-versa. Exatamente. Então a gente tem que se perceber, a gente precisa se conhecer, né? E mães de filhos pequenos, né? O pediatra é extremamente importante e um neuropediatra também para entender esse desenvolvimento, né? Doutor, suas dicas finais para o pessoal de casa, o que você pode contribuir com o pessoal que está em casa aí para ter um melhor entendimento aí do autismo? Tá. Primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de vocês. Para as famílias, enfim, para quem está nesse momento ainda de investigar ou está ouvindo sobre YouTube, podcast, para tentar ter mais informação, levem para o profissional e não fiquem com medo, como eu falei antes sobre isso, porque cabe ao profissional dar sequência ou não a essa queixa e dar sequência para coisas específicas, né? Porque aí a avaliação vai ser técnica. Eu costumo dizer que é mais difícil lidar com a fantasia do que com a realidade. Então, a fantasia a gente consegue voar, a realidade a gente consegue focar no que precisa ser feito. Tá? Então, aí é o papel da equipe, centralizar, e isso vai diminuir a ansiedade dos pais, inclusive, porque a gente vai dar um norte para esse tipo de investigação. Tá? Então, não cabe à família ficar nessa decisão de levo ou não levo, mas e se vai acontecer isso ou aquilo? Não, o e se depende da avaliação da equipe. Então, o papel da família viu o sintoma, leva para avaliação. O papel da escola é fundamental, perceber esse sintoma e encaminhar, fazer o relatório. A escola não precisa ter medo de informar o que viu. Exatamente. O que viu, descrever a verdade. Eles nunca podem ser julgados, a equipe da escola, por descrever o que está vendo no ambiente escolar. Não é para dizer, acho que é isso ou acho que é aquilo. Aí já é demais. Claro. Mas a escola descrever num relatório descritivo o sintoma e a queixa que está vendo lá, não tem super importante. Super importante, ajuda bastante a gente. E para as famílias, independente da idade, não existe nada pré-determinado.
dar o diagnóstico, receber esse diagnóstico do autismo não é uma sentença, pelo contrário, a gente estava dizendo aqui muitas vezes, não é que a gente está falando que é bom ou que é ruim, mas conforto, muitas vezes né? tem um lado de alívio associado ao diagnóstico, porque o sintoma já estava lá, a gente só está nominando e dá um caminho a seguir. E muitas crianças têm uma frase atribuída ao próprio Hans Asperger, que ele dizia assim, nem todo que sai do normal e por conseguinte é anormal é necessariamente inferior. Uhum. Então a gente vê dentro do padrão autístico uma melhora em várias áreas. Uma melhora em áreas exatas, na informática, em áreas... O próprio Elon Musk mencionou da questão eu vi numa fonte, uma citação dele se autodenominando Asperger. Então, entraria dentro do nível 1. E a gente vê as excepcionalidades. Então, eu cito porque isso está na mídia, né? Público. A questão das excepcionalidades. É óbvio que não precisa esse nível de excepcionalidade, mas o que eu quero dizer é que a pessoa pode ser muito boa em áreas específicas. Uhum. Não quer dizer que porque entra dentro de um diagnóstico... Vai ser ruim em tudo. Exatamente, vai ser ruim em tudo. Uhum. Certo? Bacana. São dicas importantes. Doutor, quem quiser conversar com você, você atende em consultório? Eu atendo consultório fisicamente aqui em Blumenau. Uhum. Mas hoje isso foi uma das benesses pós-pandemia. A telemedicina foi regulamentada. Então, a gente acaba tendo paciente, inclusive de fora, dos Estados Unidos. Tem atendimento porque isso está regulamentado, também. né? Isso, agora a gente consegue fazer a documentação online, enfim. E das mídias, o Instagram é bem fácil, @Dr. Christian, neuropediatra, mas eu acho que depois vocês vão botar... Sim, nós vamos deixar aqui o arroba dele. A Su já todo mundo conhece, mas mesmo assim a gente vai deixar também. Mas é um prazer sempre estar aqui. Suas dicas finais, Su, para as mães, suas palavras finais? Que não ficam com medo, né? Que procurem um profissional, e a terapia é para ajudar, sim, em todos os sintomas, para desenvolver em todos os contextos da vida do paciente. E todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa de terapia. Eu sou terapeuta, humano, eu também preciso. Você também precisa. Todo mundo precisa melhorar como ser humano em todas as áreas. Então, assim, procurem, não fiquem com medo, procurem sim um especialista. E especialista, não Google. Exatamente, não o Dr. TikTok. Dr. Roberto. Nós também agradecer a presença do Dr. Christian, da Sueli, nossa neuropsicopedagoga. Foi um bate-papo bastante proveitoso. Confesso que eu também, para mim, aprendi muito e tenho que aprender muito sobre a área. E espero que também sirva de forma bacana para os nossos espectadores, nossos ouvintes, que também possam curtir, aproveitar, porque esse é o objetivo do podcast, é trazer boas informações, né, de forma científica, de forma correta, para as pessoas que estão nos vendo. Isso mesmo. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.